Ontem, 19 de julho de 2018, fez 7 anos que meu pai morreu, que ele foi embora, nos deixou. E eu queria fazer uma homenagem a ele, que resolvi fazer um vídeo em vez de fazer um texto como normalmente eu faço às vezes no meu Facebook. E eu gostaria de compartilhar com os meus amigos e familiares quem foi Cid Pinto Pacheco, meu pai. Eu sinto essa necessidade porque muitas pessoas não sabem da nossa história. E eu queria dizer que esse homem, ele é o responsável por eu ter me tornado um ser de esquerda e que até hoje ainda tenta ser um ser politizado. Eu não me considero ainda um ser politizado, mas eu sempre vou continuar tentando ser. E o meu pai foi o homem que me ensinou o que é ser de esquerda, o que é a política. E não me ensinou isso dentro dos moldes das teorias marxistas, Gramsci, essas coisas, porque nem o curso superior completo o meu pai tinha, mas era um homem de profundo conhecimento, de uma cultura enorme, lia muito. Todos sabem que conviveram com ele, como ele era um homem inteligente, culto e extremamente politizado. Isso começou quando eu tinha 11 anos de idade, em 1985, onde pela primeira vez eu demonstrei um interesse sobre o que era a política, vendo o meu pai assistir na televisão a votação das eleições indiretas de 1985 entre Tancredo Neves e Paulo Maluf. E eu perguntei ao meu pai o que estava acontecendo ali. Ali foi onde tudo começou. E o meu pai estava me explicando com uma didática que só ele tinha, de converter as coisas complexas da política para uma forma simples, de modo que todos entendessem o que estava acontecendo. E ele era um mestre nisso. E é com esse ânimo, com isso que ele me deixou, que eu tento fazer a mesma coisa que ele fazia, né? Embora eu não tenha 1/10 da capacidade nem do conhecimento que ele tinha. Mas enfim, ali começou essa história, e ele começou a me explicar quem era quem, aquele deputado ali é safado, é não sei o que, é da bancada ruralista, ele já fez isso e aquilo, aquele outro é bom, não sei o que. Enfim, foi por aí que eu comecei, e sempre fui um cara muito curioso, e ali eu fui aprendendo muito sobre a política, né? E isso transcendeu, de fato, o que a gente entende hoje como política. Tem gente que fala, odeio política, não gosto de política, político é tudo ladrão. Não, mas não é a política nesse sentido que eu falo, é a política em todos eles. Porque a política faz parte da nossa vida desde o momento em que a gente nasce até o momento que a gente morre. Quando você faz uma certidão de nascimento, aquilo ali é por causa da política, é a lei que determinou que aquilo seja feito dessa forma. Quem garante se a criança vai ter ou não educação é a política. Quem garante se a mãe ou o pai vai ter condição de sustentar o seu filho é a política. E é lamentável que o povo brasileiro consiga se lembrar de quem fez o gol contra o Flamengo no campeonato de 1986 e não consiga se lembrar do último deputado em que votou nas últimas eleições. Meu pai sempre me alertou muito sobre essa questão, e por isso eu tive o privilégio de ter sido criado numa família muito politizada, e onde os meus irmãos, que por sinal são quase todos filiados ao Partido dos Trabalhadores, nosso núcleo familiar sempre foi um núcleo petista, né? Não tenho problema nenhum em dizer isso aqui. Meu pai era fã do Lula, assim como todos nós sempre fomos. Acreditávamos no ideal que o PT trazia como uma novidade num cenário político que a gente acabava de sair de uma ditadura militar, então a gente defendia isso com unhas e dentes. A nossa casa em Varginha, Minas Gerais, onde nós fomos criados, onde eu passei a maior parte da minha infância e adolescência, ela parecia um comitê do Partido dos Trabalhadores, porque nós gastávamos do nosso próprio dinheiro para comprar materiais, para fazer campanha para o partido, para o Lula, nas eleições contra o Collor. As pessoas nos procuravam para comprar camisas, aqueles brochinhos de estrela do PT, adesivos.
nós nos reuníamos e sentávamos na sala da nossa casa, não para assistir a novela ou jogo de futebol, nós sentávamos para assistir o programa do PT. Nós sentávamos e nos reuníamos nas nossas salas para assistir aos debates nas eleições presidenciais, para o governo de Estado, todas elas. Essa era uma prática constante dentro da nossa família, né? Entre eu, meus irmãos e meus pais. E eu agradeço muito a eles por hoje ter essa inclinação e essa vontade constante de aprender sobre a política e de saber o que eu posso fazer para a gente melhorar o nosso país no campo da política, né? Então, eu quero falar sobre o meu pai porque quando eu digo que ele me ensinou o que é ser de esquerda, eu não falo em relação à questão de vínculo com algum partido ou político, mas eu falo em relação à postura que a gente deve ter na nossa própria vida, né? Eu assisti ao meu pai, ele era um chefe de produção de uma multinacional em Varginha chamada Polo Filme. Ele e outras pessoas que tinham também o mesmo cargo, era uma função como uma espécie de um encarregado, né, da peãozada. Então, assim, o que eu assisti foi o seguinte: boa parte desses outros caras que tinham o mesmo cargo que o meu pai, eles pagavam uma fortuna para serem sócios de um clube chamado Campestre, que era o clube mais rico de Varginha, para jogar tênis com o gerente da multinacional, chamado Maurício Sampaio. Eles pagavam uma fortuna para ser sócio desse clube, jogar tênis e tomar uísque para puxar o saco do chefe. Enquanto o meu pai, ele fazia o contrário. Nas festas de aniversário, uma vez teve até uma dentro da nossa casa, em que a peãozada inteira foi para lá, levou coisa para fazer pagode, cavaquinho, pandeiro, e fizemos uma festa, todo mundo bebendo cerveja a tarde toda. Eu assistia ao vínculo que o meu pai tinha de amizade com os peões que o idolatravam, que adoravam ele, por ser uma pessoa simples. E isso se refletia no nosso dia a dia. Eu aprendi a ser de esquerda quando o meu pai proibia uma pessoa que trabalhava conosco em casa como empregada de almoçar isoladamente num cantinho da cozinha enquanto nós almoçávamos na nossa mesa. Isso era proibido. As pessoas que trabalhavam na nossa casa, como a Neide, a Gilmara, elas almoçavam conosco, sentavam à mesa conosco. Nós dividimos os nossos problemas pessoais com essas pessoas. Eu aprendi com esse homem a respeitar os mais humildes, a respeitar o trabalho importante daquele que ganha pouco, que é esculachado, que é maltratado pelo Estado, entendeu? Pelo país. Eu aprendi com esse homem a valorizar a luta dessas pessoas que são injustiçadas até hoje. E o que eu aprendi com esse homem foi que aos 50 e poucos anos de idade, ele foi demitido com uma mão na frente e outra atrás dessa multinacional, sem ter um emprego, já com a vida profissional praticamente destruída, sem chance de volta ao mercado de trabalho com a idade que tinha. E graças à desvinculação do salário mínimo com a Previdência, feita pelo Fernando Henrique Cardoso, o meu pai, que tinha um salário de $2.500 a $3.000 para sustentar uma família com 5 filhos, passou a receber 1.000. E depois de tanto tempo, aos 60 anos, o meu pai fez concurso para o Banco do Brasil para trabalhar como escriturário do Banco do Brasil e complementar a sua mísera aposentadoria para poder sustentar ele e a minha mãe e viver de aluguel, como ele sempre viveu, pois a gente não tem bens, a gente não tem nenhum bem, nem a família. E assim, isso é um pouco da história, né, que eu estou contando do meu pai, do exemplo de vida que ele nos deixou, de luta. E fora essa questão, eu queria frisar o porquê que eu sou de esquerda. Um fato que aconteceu em que, no período da ditadura militar, isso causou um grave dano, tanto ao meu pai quanto à minha família inteira. E nós carregamos sequelas dessas arbitrariedades até os dias de hoje. E eu vou explicar isso para vocês.
o que aconteceu é que meu pai era funcionário da Petrobras. Na época era considerado o melhor emprego do país. Isso foi em 67, sei lá, não sei o ano direito. Só que a situação é que os militares já ocupavam a refinaria Duque de Caxias e, segundo saiu na matéria do Globo, para variar, é que haveria um acordo feito na presença de um juiz classista, de um membro do sindicato, para que os funcionários pudessem optar ou pela garantia aos 10 anos de serviço que existia na época, ou pelo FGTS. Isso é o que saiu no Globo. Mas, na realidade, o que aconteceu foi o seguinte. Na realidade, os militares obrigaram todos a optarem pelo fundo de garantia. E o chefe do meu pai o chamou na sala e disse: Cid, eu tenho ordem para demitir todos que votarem pela estabilidade aos 10 anos de casa. O meu pai, junto com um monte de outras pessoas que falaram: não, nós vamos resistir, nós não vamos aceitar, porque isso é contra os interesses da classe trabalhadora como um todo, nós não podemos ver só o nosso lado, temos que ver o lado das pessoas que precisam do país, isso vai ser ruim para os países, o sindicato dizendo que iam resistir, todos disseram que iam resistir e tal, não sei o que. No final da história, só meia dúzia resolveram peitar e assinar em favor da classe trabalhadora a estabilidade aos 10 anos de casa. E os que fizeram isso foram demitidos, assim como meu pai o foi. E graças a isso, que nós até hoje sofremos a desgraça da falta dessa renda que isso fez à nossa família e a aposentadoria que minha mãe recebe, a mísera aposentadoria do INSS, que se fosse da Petrobras ela estaria recebendo uns 10, 15 mil reais que fosse. E hoje ela precisa de ajuda dos filhos para poder morar de aluguel. Então, assim, isso é para deixar claro que essa foi uma das motivações que me fizeram ser uma pessoa de esquerda e por entender que defender os valores da classe trabalhadora como um todo, principalmente daqueles que estão em situações piores do que as nossas, essa luta vale a pena, tá? Essa luta vale a pena. Esse foi o exemplo que eu tive de vida com o meu pai, Cid Pinto Pacheco. Foi isso que eu aprendi. E essa história, embora ele tenha se arrependido no fim da vida de ter assumido esse papel por conta de não ter que ter feito isso, porque ele não poderia arriscar a segurança familiar em nome de um projeto que era mais importante para a classe trabalhadora como um todo no país, mas a inocência dele fez ele cometer esse erro ao achar que ele teria adesão e que ele seria uma das vozes de resistência contra esse arbítrio. Então, e que isso fique claro também uma coisa: embora eu ainda sinta mágoa por esse fato ter ocorrido, meu pai tentou recorrer isso à comissão de anistia, algumas pessoas conseguiram reverter essa situação, mas ele não conseguiu, porque o nome dele não estava inscrito no DOPS. Enfim, eu coloquei essa história, é longo esse áudio, que seja longo mesmo, porque é uma história que eu estou colocando a história do meu pai, então não tem como ser um áudio de 5 minutos, de 3. E que isso fique claro uma coisa, podem até mostrar isso aí para os caras que dizem que não, porque a ditadura, não sei o quê. Por mais que a ditadura tenha causado um dano como esse, gravíssimo, até a minha própria família, eu entendo que eu não posso, como um cara de esquerda, ficar mordendo iscas que a direita planta, como essa última notinha que teve, que vazou da CIA contra o Geisel, não sei o que, um monte de blog de esquerda, de gente que se diz de esquerda replicando, e até hoje ficam desenterrando os ossos do que a ditadura fez, e não sei o que, o cacete a quatro. Meu Deus, olha só. O fato é o seguinte: a ditadura ficou lá atrás. Isso já acabou. Essa tentativa da direita de fazer a gente odiar os militares, a polícia militar, o Estado opressor, é o que faz com que a esquerda tenha ojeriza dos braços armados do Estado e faz com que os braços armados do Estado tenham ojeriza da esquerda e faz com que os braços armados do Estado continuem sendo o monopólio da direita. Vamos acordar e parar com essa história de chamar militar de inimigo, de um cacete a quatro. Isso aí ficou lá atrás. Esse negócio de reviver o que já passou, já passou. Os militares hoje não têm essa veia. Eles já demonstraram que eles não têm mais interesse em fazer essas atrocidades que fizeram naquela época, pois tiveram oportunidade de sobra de fazer agora. Então, assim, desculpa até
estar falando demais sobre essa questão desse áudio, mas eu queria compartilhar com vocês a influência que meu pai teve na minha formação em relação a essa visão política. E por mais que o corpo do meu pai não esteja mais vivo, a essência dele, aquilo que pulsava dentro dele em relação às injustiças cometidas contra o povo brasileiro, principalmente os mais pobres, e contra os interesses nacionais, isso pulsa ainda dentro de mim. O sangue dele ainda corre nas minhas veias. Então é isso. Eu queria homenagear esse homem, que foi um grande homem. Foi até difícil gravar esse áudio, porque eu fiquei muito emocionado. E eu sinto muita falta dele, das conversas sobre política que nós tínhamos. E é por isso que eu falo tanto sobre política, busco falar sobre política com os meus amigos, porque eu não tenho mais ele para falar sobre política. Então é isso, gente. Um abraço. Meu grande abraço a esse homem, Cid Pinto Pacheco, meu pai, meu eterno amigo.